A paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Vocês que assistiram a primeira parte dessa mensagem, Jesus, o sumo sacerdote eterno, o sacrifício eterno, esta é a segunda parte da mensagem. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês que assistiram a primeira parte, que vocês possam assistir a segunda parte também, e vamos estar sendo edificados na palavra do Senhor. Amém? O meu canal é Elias Davar Adonai Lucindo. Amém? Então, amados, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com o maior número de pessoas a palavra do Senhor, esta mensagem, para que ele possa aprender e saber a importância do Senhor Jesus Cristo e a autoridade que ele tem de ser o seu intercessor. Assim como Arão foi o responsável por ser o intercessor escolhido por Deus para interceder por Israel. Amém? Somente o sacerdote Arão e os seus filhos que acabaram substituindo ele, que deram continuidade ao sacerdócio de Arônico, somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo, onde estava a arca do Senhor, a arca do concerto, e aonde a tampa desta arca era o propiciatório, aonde uma vez por ano o sacerdote fazia expiação pelos pecados do povo de Israel. Sem essa expiação, Deus não poderia permanecer no meio de Israel e assim abençoar o seu povo. Por isso essa expiação tinha que ser realizada todo o ano, né? E o sacerdote entrava uma vez por ano e fazia a expiação sobre o propiciatório. Assim o povo de Israel, naquele ano, recebia purificação e Deus continuava no meio do seu povo, abençoando o seu povo e protegendo o seu povo. Amém? Esse foi o sistema que Deus criou para que ele pudesse estar no meio do seu povo, para que o pecado do povo não impedisse Deus de abençoar o seu povo. Amém? Porque nós sabemos que o pecado, ele separa o homem de Deus, como está escrito lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, que o pecado separa o homem de Deus. Foi no caso de Adão e Eva, estava no paraíso, conversava com Deus, estava na presença de Deus, desfrutando da presença gloriosa de Deus todas as tardes. Deus vinha e conversava com o homem, dialogava com o homem, e o homem assim sentia a presença do Todo-Poderoso, conversava com o Criador, conversava com o Pai Celestial, até que ele pecou contra Deus, desobedecendo a ordem de Deus, e comeu da árvore da ciência do bem e do mal, da qual Deus havia proibido, e disse: se ele comesse, certamente ele morreria. Eva, enganada pela serpente, acabou dando este fruto para Adão, e Adão, sem falar nada, comeu também. Assim, Adão e Eva transgrediram a vontade do Senhor, eles transgrediram a palavra do Senhor, então eles pecaram contra Deus, e por isso eles foram expulsos da presença de Deus, eles foram expulsos do paraíso. Para quê? Para que nessa situação de pecado, eles não tivessem acesso à árvore da vida e continuassem vivendo eternamente nessa condição de pecado. Mas eles foram expulsos e sobre eles veio a morte. Então, a partir deste momento, o pecado, ele entrou no mundo. E assim o pecado separa o homem de Deus. Então, vemos que Deus, para Israel, Deus criou o meio sacrificial. E todo ano, o sumo sacerdote realizava esse sacrifício, levando o sangue de um bode que havia sido sacrificado, levava esse sangue até o propiciatório, e ali ele salpicava sobre o propiciatório, e ali fazia a expiação pelo pecado do povo de Israel. E o outro bode, chamado bode emissário,
Arão colocava as mãos sobre este bode, confessava todo o pecado do povo de Israel, e esse bode era levado para o deserto, e lá ele morria. Então, este era uma cerimônia que significava que o Senhor, através do sacrifício da morte, né, do bode que era sacrificado, e o seu sangue era colocado sobre, né, o expiatório, e o outro bode que era levado para o deserto, e lá ele era solto. Ou seja, simbolizando que Deus tirou o pecado do meio do seu povo e o levou para fora. Isto era um cerimonial da purificação dos pecados do povo de Israel. Só que Deus tinha um sacrifício maior do que esse. Porque todo ano esse sacrifício se repetia. Todo ano Arão tinha que realizar essa cerimônia de expiação, chamada Yom Kippur, ou seja, o dia da expiação. E todo ano Arão tinha que fazer isso, para que a presença de Deus permanecesse no meio do seu povo e Deus continuasse abençoando o povo de Israel. Mas isso, irmãos, era uma coisa transitória, porque Deus tinha um sacrifício que realizaria, né, a purificação eterna, ou seja, o perdão eterno, para que Deus não precisasse todo ano ficar renovando esse sacrifício. Então Deus preparou um sacrifício eterno, amém? É o sacrifício, né, do Senhor Jesus. É por isso, lá eu terminei citando João capítulo 1, versículo 29. Quando João, ao olhar para Jesus, ele fez essa declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo veio não só para tirar os pecados de Israel, mas ele também veio para tirar os pecados de todo o mundo. Porque o pecado, ele entrou através de Adão e Eva e se espalhou por toda a natureza humana, porque todos nós somos descendentes, né, de Adão e de Eva. Então, Adão e Eva, eles são os pais da humanidade. Então, Adão e Eva são os pais da humanidade. Todos os seres humanos que existem na Terra, todos os seres humanos que já nasceram e morreram na Terra, todos têm como pai Adão e Eva. Todos nós somos descendência de Adão e Eva. Então, o pecado entrou na vida deles e passou por geração para as nossas vidas. Então, como nós somos descendência de Adão e Eva, então também a contaminação do pecado também passou para nós, porque nós herdamos a sua natureza. Mas Jesus Cristo, ele veio não só para perdoar os pecados de Israel, mas para perdoar o pecado de todo o mundo. Agora, todos os seres humanos, se eles quiserem, eles podem ser libertados do pecado. Todo ser humano, se eles quiserem, eles podem voltar para Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Mas se os seus pecados forem perdoados, então você pode novamente voltar a ter comunhão com Deus, e Deus ter comunhão com você. E Deus tomou essa iniciativa. Foi Deus que tomou a iniciativa de buscar o homem novamente, de entrar em comunhão com o homem, né? Não só com o povo de Israel, mas com todas as nações. Agora Deus está buscando todos os seres humanos do mundo inteiro, para fazerem parte do seu reino. Deus está de encontro a todos os seres humanos, a todos homens e mulheres de todas as nações. Deus está indo ao encontro de todos e oferecendo o seu perdão. Oferecendo o seu perdão graciosamente através de Jesus Cristo. Por isso, Deus enviou o seu Filho. E ele, como um cordeiro sacrificial,
ofereceu a sua vida lá na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Então o sangue de Jesus Cristo foi derramado em cima da cruz. O sangue de Jesus Cristo foi derramado lá na cruz do Calvário. Então a cruz do Calvário se tornou um altar. E o sangue de Jesus Cristo foi derramado por causa dos nossos pecados. Então, na morte de Jesus Cristo, ali Deus realizou a expiação dos nossos pecados. Isso é coisa maravilhosa, glória a Deus. Isso é graça de Deus, isto é o amor de Deus. Por isso que lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, nos diz a palavra do Senhor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama o ser humano. Deus ele tem um amor imenso pelo ser humano. Por isso que o Senhor, o único Deus verdadeiro, através de Jesus Cristo, ele veio ao nosso encontro para nos salvar, para nos libertar. E como ele realiza essa libertação? Como ele realiza esta salvação? Através do sacrifício de Jesus Cristo. Porque o pecado nos mantém separados de Deus. E para que Deus volte a ter comunhão conosco, ele precisa tirar essa barreira. Para que Deus voltasse a ter comunhão conosco, a fazer parte da nossa vida, a manifestar a sua presença na vida do ser humano, era necessário tirar esta barreira, era necessário tirar o pecado que nos separava de Deus. E esta barreira e os pecados, eles foram tirados através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Amém? Então Jesus Cristo não somente é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas ele também é o sacrifício. O sacerdote oferecia o sacrifício, o sangue de um animal. Jesus Cristo não. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, ofereceu o seu próprio sangue para expiação dos pecados do ser humano. Deus te ama. Deus quer novamente habitar em você. Deus quer manifestar a presença dele na sua vida. Deus está chamando você de volta para fazer parte do reino dele. Deus ama o ser humano. Deus não quer que o ser humano vá para o inferno. Deus não quer que o ser humano morra eternamente. Por isso que Deus, através do Senhor Jesus Cristo, está oferecendo esta graça maravilhosa, chamando você de volta para Ele. E Deus tomou essa atitude. Ele enviou o Filho dele para nos libertar. E Deus, já desde o tempo de Adão, Deus já havia falado para Adão que ele iria fazer isso. Quando Deus, lá em Gênesis, lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 3, quando Deus estava quando Deus estava vaticinando, estava dando o seu juízo para o homem, para a mulher e para a serpente, né? dando o castigo para o homem, para a mulher e para a serpente, Deus já falando com a mulher, o Senhor disse que a mulher ia ter uma semente, e essa semente, ela ia ser, a serpente ia morder o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Isso é maravilhoso. Então, Deus, a partir de Gênesis, Deus já estava mostrando o seu plano de salvação. Mostrando que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Isso significa que Deus ia esmagar a liderança da serpente. Deus ia esmagar o poder da serpente.
Deus ia esmagar a autoridade da serpente. Então ela ia perder o seu poder, porque nós sabemos, amado, que Satanás, ele usa o pecado, ele usa a morte para escravizar o ser humano. Infelizmente, por causa do pecado, o ser humano está sujeito à morte. Mas agora, em Jesus Cristo, nós temos, glória a Deus, a oportunidade de sair do poder do pecado e sair do poder da morte e voltar para o poder de Deus. Deus está chamando eu e você para ter uma nova vida com Ele. E Ele faz isso através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero aqui citar uma coisa tremenda. Está lá em João, no capítulo 5, no versículo 24. Vamos ler, amados? Eu amo esse versículo, porque ele fala de uma forma gloriosa. Ele chama a nossa atenção. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Então, agora, Deus enviou o seu Filho. E a vontade de Deus é essa, que nós prestemos atenção à voz do Senhor Jesus. Vou ler aqui uma palavra para você, que se encontra em Mateus capítulo 17. Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte. E quando Jesus chegou neste monte, a Bíblia diz que ele se transfigurou diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram branco como a luz. E ali apareceu em visão Moisés e Elias. E Moisés e Elias falavam com Jesus, que havia se transfigurado. Seu rosto brilhava como o sol e as suas vestes brilhavam como luz. E, de repente, desceu uma nuvem, até Pedro, não entendendo o que estava vendo, porque estava sendo mostrada ali uma visão, e Pedro até sugeriu para Jesus construir 3 cabanas. Uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Porque Pedro não sabia o que ele estava falando. Mas aí, quando ele estava falando essas coisas, desceu uma grande nuvem, e de dentro dessa nuvem resplandecente saiu uma voz, a voz de Deus, que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. Amém? Então, o próprio Deus estava ali. Eles ficaram tão maravilhados com a presença de Moisés e de Elias, que Pedro achou, vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Só, meu amado, que o ministério de Moisés já havia passado. O ministério de Elias também passou. Então isso podemos até nos dizer como uma interpretação. Né? O ministério de Moisés, que era o ministério da lei, havia passado. O ministério dos profetas havia passado. Agora, Deus enviou o seu filho. Moisés era um servo de Deus. Elias era um servo de Deus, mas Jesus era o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele é o Senhor dos céus e da terra, conforme a vontade de Deus. Amém, amados? Porque o Filho, ele tem autoridade sobre tudo que o Pai tem. O Filho, ele é herdeiro de tudo que o Pai tem. Agora, os servos são apenas trabalhadores temporários, que fazem a vontade
do seu Senhor. Assim, Deus, através desse texto, Deus está mostrando. Agora, nós devemos prestar atenção naquilo que Jesus está falando. O povo de Israel prestou atenção, né, no que Moisés falava quando ele estava exercendo o seu ministério. Depois, Deus enviou os profetas e o povo de Israel prestou atenção naquilo que os profetas falaram. Agora, Deus está mandando nós prestarmos atenção naquilo que Jesus está falando. E tem mais, meu amado. Jesus Cristo, ele é o cumprimento da lei de Moisés e dos profetas. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz?